O tema que eu escolhi para falar hoje foi o sacramento do batismo. Antes de entrar no que é o batismo, eu quero explicar o que é um sacramento. Os sacramentos, eles são uma força de Cristo para nós. É um verdadeiro sinal da presença dele na nossa vida. É como a força de Jesus para curar a mulher no Evangelho de São Marcos, que eu quero ler aqui na Bíblia. Ora, havia uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela tinha sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía. Mas ao invés de melhorar, estava cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus, ela foi por trás, em meio à multidão, e tocou na veste dele. Porque dizia: se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia parou. Ela sentiu no corpo que estava curada da doença. Logo que Jesus percebeu a força que tinha saído dele, voltou-se no meio da multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos lhe disseram: está vendo a multidão que te aperta e perguntas: quem tocou em mim? Jesus olhava em volta para ver aquela que tinha feito isso. Então, a mulher, com medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, foi e caiu aos pés de Jesus. Ele lhe contou toda a verdade. Então Jesus lhes disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique curada de sua doença. E também a gente pode citar o catecismo, que diz assim: os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante. São ações do Espírito Santo operante no corpo de Cristo, que é a Igreja. São as obras-primas de Deus, na nova e eterna aliança. Também é muito importante a gente lembrar que os sacramentos são fundamentais para a salvação da nossa alma. São ações de Cristo através da Santa Igreja Católica para conduzir os seus filhos no caminho da salvação. Os sacramentos instituídos por Cristo são 7: batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. O primeiro sacramento, que é a porta de entrada para a vida sacramental, é o batismo. E esse sacramento ele é necessário para receber todos os outros. E eu até queria citar alguns exemplos. Uma pessoa que não é batizada, ela pode até ir até o confessionário, mas não vai acontecer ali o sacramento da penitência, vai ser mais uma orientação. Como ela não tem o primeiro sacramento que é necessário para receber os outros, aquele sacramento ela não vai receber. Uma pessoa que não é batizada também, ela não tem como receber o sacramento do matrimônio, ela, no caso do casamento, primeiro ela precisa ser batizada. E agora, entrando de fato no batismo, o batismo é a porta de entrada para a igreja, para a vida com Cristo. Batizar significa mergulhar. E eu queria fazer uma observação que esse mergulhar não significa, de fato, mergulhar num rio, até porque a tradição da igreja é que as pessoas sejam batizadas com água sobre a cabeça, normalmente só. Então, é só o significado da palavra mesmo. E esse mergulho, ele limpa a mancha do pecado original que tem em nós, que é o pecado que nós herdamos de Adão, limpa a morte e traz vida nova. Através do batismo, o homem velho morre e nasce o homem novo para Cristo. E também é importante a gente ter conhecimento que quando uma criança ela é batizada, ela é perdoada do pecado original, que ela herda de Adão. Quando um adulto ele é batizado, ele é perdoado desse pecado original e também, se tiver um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira intenção, ele pode ser perdoado também do seu pecado atual. E aí depois precisa seguir recebendo os outros sacramentos, como a confirmação, a eucaristia, seguir procurando o sacramento da penitência para se confessar regularmente. E eu também queria citar o que diz São Paulo em Gálatas 2:20. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
No momento que a gente é batizado, a gente começa a nossa vida com Cristo. Já não somos mais somente nós, mas Ele que está com nós. E assim nós nos tornamos filhos de Deus. São Tomás de Aquino, ele ensina uma coisa muito importante, que é a diferença entre os filhos de Deus. Nós não somos todos exatamente iguais. Tem uma diferença. Por natureza mesmo, somente Jesus é filho de Deus. Depois, os santos que estão no céu, com Cristo, os santos que estão na terra e os batizados que são filhos de Deus. Todo ser humano ele tem a capacidade de ser filho de Deus por ser criado à sua imagem e semelhança, assim como toda criatura pode ser chamada de filho de Deus. Mas há uma diferença da dignidade de um batizado para um não batizado. Um não batizado é meramente criatura, enquanto o batizado ele recebe o título especial por estar inserido no corpo de Cristo, que é a Igreja. Também é importante a gente saber que o sacramento do batismo, ele nasce na paixão de Cristo e ele passa a ser administrado pela Igreja no dia de Pentecostes. Deixa eu ver o que mais. E eu separei um versículo também que eu quero ler antes de terminar. Nós sabemos que o batismo ele é o primeiro sacramento que a gente recebe. Depois a gente vem recebendo os outros sacramentos. E é um caminho que a gente vai percorrendo buscando a nossa salvação. Que o que é mais importante na nossa vida é a salvação da nossa alma. Então eu separei um versículo que fala sobre isso. Entrem pela porta estreita, porque é largo e espaçoso o caminho que leva para a perdição. E são muitos os que tomam esse caminho. Como é estreita a porta, é apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que o encontrarão. E por hoje é isso. Viva Cristo Rei, viva Nosso Senhor do Bom Fim. Viva!